Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa nesses dias de pandemia, de pestilência, que você seja encontrado habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando debaixo das asas do Onipotente. Aleluia! Nós estamos compartilhando nesses dias a respeito do livro de Gálatas. Essa é a nossa terceira ministração sobre o livro. E antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, só quero lembrar você a respeito do nosso livro sobre o livro de Gálatas. Aleluia! O livro está disponível na Amazon, você pode comprar. Se você mora no Brasil, você pode comprar o livro físico, né? E ele vai ser entregue na sua casa. Ou você pode comprar no formato digital e baixar no seu computador, no seu iPad, e você vai poder ler ele no formato Kindle. Se você mora fora do Brasil, né, você tem acesso apenas ao formato Kindle ou PDF, formato digital. Se você mora aqui próximo, né, de Goiânia, você pode vir aqui, comprar aqui pessoalmente na nossa livraria, ou você pode ligar também aqui na nossa livraria e eles vão mandar entregar na sua casa. Assim como nós fizemos o nosso estudo do livro de Apocalipse, estamos fazendo também no livro de Gálatas. Então, quando você ouve a ministração e você também simultaneamente acompanha e vai anotando e vai fazendo observações no próprio livro, isso, obviamente, além de enriquecer muito mais, isso vai fixar também o conteúdo e você vai aprender muito mais da palavra de Deus. Amém? Amém. Hoje, se você quer acompanhar no livro, nós vamos falar sobre a partir da página 13, a introdução. Era normal, eu vou fazer uma nova edição do livro e, na verdade, essa introdução, vamos transformar ela num capítulo normal do livro na próxima edição. Mas hoje está aí no seu livro, na página 13, eu quero falar sobre a doença dos Gálatas. Pastor, que doença é essa? Esse pessoal era doente, eles tinham algum problema físico? Não, quando nós falamos aqui da doença dos Gálatas, estamos falando de algo espiritual, de algo que aconteceu com eles e que estava, vamos dizer, produzindo neles um problema espiritual. Então, só relembrando, volte aí na sua Bíblia, no capítulo 1, no verso 6, Paulo começa a sua carta dizendo para eles: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Uau! Essa é uma das coisas mais chocantes no livro. Esses irmãos estavam passando para outro evangelho. Paulo diz: eu estou admirado. A palavra que no original tem o sentido de eu estou perplexo, eu não consigo nem expressar toda a minha condição aqui de perplexidade, de que vocês estão passando daquele que vos chamou na graça, ou seja, vocês estão abandonando a graça e estão seguindo outro evangelho. Isso é absolutamente inadmissível e nós chamamos isso de doença dos Gálatas. E o que é a doença dos Gálatas? É que eles misturavam duas alianças, a velha aliança e a nova aliança. Então, antes de nós avançarmos no estudo do livro, hoje eu quero mostrar para você a relevância desse tópico, a relevância desse assunto para os dias de hoje. Então, estudar a Epístola dos Gálatas é vital para a igreja nos nossos dias por causa dessa doença, porque essa doença tem contaminado, tem se espalhado no meio dos crentes, no meio das igrejas, hoje na nossa geração. Como é que a gente percebe? Como é que essa doença se manifesta? Porque a gente pode perceber na forma como os crentes se relacionam com Deus. Então, eles creem que são salvos pela graça, mas vivem no seu dia a dia se relacionando com Deus com base no seu merecimento. Ok? Eu lembro que eu falei para você na nossa aula passada, graça, favor imerecido. Lei é favor ou supostamente um favor que nós merecemos. Quando você anda pelo merecimento, você está voltando ao padrão da lei do Velho Testamento.
Mas o que acontece quando você crê que é salvo pela graça, mas depois se relaciona com Deus com base no merecimento? O resultado disso é que você vai ter um relacionamento com Deus problemático, porque no momento você crê que Deus está feliz com você, no outro momento você já vê que ele está zangado, não é? Você não conseguiu cumprir os mandamentos, então ele ficou triste, mas daqui a pouco você consegue obedecer, aí ele fica alegre novamente. Então, quando Deus está zangado, você fica com medo dele punir você com doenças, com pragas, com maldições, e então você fica ali angustiado e o seu problema torna-se Deus. Entende? Você fica o tempo inteiro com problemas no seu relacionamento com Deus. Isso faz com que a vida cristã se torne muito pesada, cansativa. E ainda que as pessoas, a maior parte das pessoas não admitem isso, elas pensam que o cristianismo é algo reservado para super crentes, pessoas extraordinárias, não é? Quando você anda baseado no seu próprio merecimento, no merecimento da lei, você nunca se sente qualificado para receber bênção nenhuma da parte de Deus. Mas sabe uma outra coisa muito séria? Você também nunca se sente qualificado para ser usado por Deus. Porque você nunca chega ao ponto de dizer, não, eu estou pronto para ser um líder, eu estou pronto para realizar aquela tarefa. Mas você está sempre com medo, porque você crê que Deus não vai honrá-lo. Então, se você for expulsar um demônio, o demônio não vai sair, porque Deus não vai honrá-lo. Tem tantas falhas na sua vida. Você vai orar com o enfermo? Quem sou eu para orar com o enfermo? Deus não vai me ouvir, porque Deus ouve pessoas obedientes, pessoas que cumprem os mandamentos. Como eu tenho tantas falhas, Deus não vai me ouvir. Então, você não tem fé nem para receber de Deus, nem tampouco para ser usado por Deus. Isso é uma coisa terrível. Tudo por quê? Porque na sua mente você não consegue cumprir os mandamentos. Então, essa é exatamente a doença dos Gálatas. Qual é a doença dos Gálatas? Eles misturavam as duas alianças. Eles foram salvos pela graça, mas agora estavam tentando viver a vida cristã pela lei. Então, é uma doutrina misturada. Eles combinam um pouco de graça com um pouco de lei do Velho Testamento. Então, isso é algo grave? Eu penso que a maneira de avaliarmos isso é pela atitude de Paulo. Como Paulo tratou esse problema. A maneira como Paulo tratou e abordou é muito importante. Eu sempre gosto de comparar a maneira como Paulo lidou com os coríntios com a maneira como ele aqui lida com os Gálatas. Quem eram os coríntios? Então, se você ler a primeira epístola, principalmente a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo escreveu aquela epístola para corrigir problemas. Então, há uma série de problemas na igreja. E eu sou franco, muitos daqueles problemas, se houver hoje, ou se houvesse hoje em alguma igreja local, nós ficaríamos até pensando se aquele pessoal de fato era mesmo crente, nascido de novo. Então Paulo começa a epístola falando que tinha divisões na igreja, uns dizem que era de Paulo, outros de Apolo, né? Tinha até um grupo mais espiritual que dizia que era de Cristo. Depois, no capítulo 5, ele diz que tinha um cara lá que estava fazendo sexo com a madrasta, ou seja, ele e o pai estavam compartilhando a mesma mulher, e Paulo fala, esse cara tem que ser entregue a Satanás, para o corpo ser destruído. Depois Paulo fala a respeito de problemas de que os irmãos levavam uns aos outros, né, diante de juízes e de tribunais lá fora do mundo por causa de questões da igreja. E havia um problema também, né, os coríntios tinham o costume de comer comidas oferecidas a ídolos. No nosso contexto de hoje, seria como um crente que passa ali numa encruzilhada e resolve comer aquela farofa e a galinha preta, porque ele diz, isso não tem nada a ver, eu sou santo e o que eu estou comendo é santificado, não é? Coisa que um crente, eu imagino, não faz, né? Hoje em dia, de forma alguma. Paulo também fala que muitos deles iam para templos e eles se uniam a prostitutas cultuais. Olha que coisa tenebrosa. Alguns ensinavam que a ressurreição já tinha acontecido. No dia da ceia, eles ficavam bêbados. Então, eram tantos problemas na igreja de Corinto, que se fosse eu que fosse escrever aquela epístola, provavelmente eu seria tão duro, né? Talvez eu questionasse, né? Não sei se vocês realmente nasceram de novo. No entanto, não é essa a postura de Paulo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 4, ele diz, dou sempre graças a Deus. Olha o que ele diz. Eu dou sempre, olha a palavra sempre aqui, eu dou graça, eu sou grato a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo era grato pelos coríntios.
Ele corrigiu os erros, mas a Bíblia fala que ele era grato. Em nenhum instante, Paulo trata os coríntios com a firmeza com que ele trata os gálatas. Ok? Em nenhum momento ele faz isso. Não é? Paulo não diz, ó coríntios insensatos, ó coríntios tolos. Mas ele diz, eu dou graças ao meu Deus a propósito da graça que foi dada a vocês. Mas para os gálatas, a postura de Paulo é outra. Mas os gálatas não tinham os pecados dos coríntios. Não há essa menção aqui. Eles não tinham os comportamentos grosseiros, né? E, no entanto, Paulo chama os gálatas de tolos, estúpidos. Por quê? Por que Paulo trata os gálatas com tanta firmeza, sendo que parece que os coríntios é que eram mais pecaminosos? A resposta é muito simples, querido. A nossa conduta é fruto da nossa crença. Está entendendo o que eu estou dizendo? A sua conduta, ela não é a raiz, ela é o fruto. Fruto do quê? Da sua crença. Se você tem crença errada, mais cedo ou mais tarde, isso vai se revelar numa conduta errada. Por isso, crer corretamente é fundamental. As pessoas às vezes falam, vocês são muito preocupados com discutir doutrina, eu não ligo para doutrina. Só tolos fazem isso. Por quê? Porque você é resultado da doutrina que você crê, ok? Se você tem uma crença errada, você vai ter, inevitavelmente, um comportamento errado produzido por ela. Por isso precisamos de ter a sã doutrina. Precisamos receber a verdadeira palavra de Deus. Por quê? E vou dizer para você agora, por que que os coríntios, vamos dizer, foram exortados de maneira muito mais branda do que os gálatas? Porque uma doutrina errada é pior do que um comportamento errado. Eu vou repetir. Uma doutrina errada é pior do que um comportamento errado. O pastor está dizendo, então, que Deus não liga para o comportamento errado? Não disse isso. Comportamento errado é ruim. Deus vai corrigir, tá certo? Não é bom o comportamento errado, ele é ruim. Mas tem uma coisa que é pior ainda. O que pode ser pior? A doutrina errada, a doutrina equivocada. Ok? Por isso que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 3, no verso 1, ele diz, ó Gálatas insensatos. Eu sei que a palavra insensato é um português mais rebuscado e não parece tão forte, mas é uma palavra forte. Significa, ó Gálatas tolos, ó Gálatas estúpidos. Como vocês podem fazer algo tão idiota desse jeito? Não é? Então, isso mostra que a atitude de Paulo nos mostra que a gravidade do que acontece aqui é muito mais séria. Ok? É muito mais séria. Então, é vital hoje que você compreenda que essa mistura entre o evangelho e a lei, entre graça e lei, não procede do Senhor. Não é do Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe, eu penso que o motivo pelo qual também Paulo foi mais brando com os coríntios do que com os gálatas, é porque se você crê correto, você tem um comportamento errado, mas crê correto, ainda tem jeito para você. Mas quando você crê errado, não há esperança de mudar o seu comportamento. Vou te dar uma ilustração. Você tem 2 filhos na sua casa. Você tem 2 filhos e, lamentavelmente, eles não gostam de tomar banho. Você chega em casa, eles estão sujos, eles estão mal cheirosos. Esse é um comportamento inaceitável, ok? Errado. Mas se na sua casa tem um chuveiro e esse chuveiro tem água, então há esperança para os seus filhos. Você pode chegar em casa e você ainda pode colocá-los debaixo da ducha e dar um banho neles. Mas se você tem 2 filhos que são sujos, que têm o péssimo hábito de não tomar banho, e você chega na sua casa e na sua casa não existe água, então não há esperança para eles. Então você já entendeu na nossa ilustração o que nós estamos falando, não é verdade? Então você sabe que o comportamento ali errado, não é? Ele só pode ser corrigido se houver a água. A água é a mensagem do Evangelho, é a graça de Deus. Se houver graça, se houver o entendimento do Evangelho, há esperança de mudar comportamento.
Mas quando as pessoas simplesmente rejeitam, como os gálatas fizeram, o evangelho da graça e passam para outro evangelho, então não haverá esperança para ele. Por quê? Porque vão viver em desarmonia com o evangelho. Então preste atenção, não existe doutrina neutra. Tudo aquilo que você crê vai afetar o seu comportamento. Então, se a sua vida cristã não tem avançado como você gostaria, é porque tem algum ensino errado que você acredita. Há alguma convicção no seu coração que está em desarmonia com a verdade do Evangelho. Entendeu? Então, quando surgiu o comportamento errado dos coríntios, Paulo foi paciente com eles. Por quê? Porque Paulo sabia que a graça era suficiente para mudar toda a bagunça que eles tinham feito. Por isso a postura de Paulo foi paciente, positiva, e ele dá até graças a Deus pelos coríntios. Mas quando surgiu o ensino errado entre os gálatas, Paulo foi muito duro. Por quê? Porque ele sabia que sem a graça de Deus não haveria esperança para os gálatas. Por isso Paulo começa dizendo no verso 6, admira-me, estou perplexo, eu estou chocado. Né? E por que é que Paulo estava tão chocado? Porque eles estavam passando, não é isso que diz o resto do versículo? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, porque não existe outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, quando você mistura graça com lei, né, você não cria um outro evangelho, você perverte o evangelho de Cristo. Então, os gálatas estavam se distanciando da graça de Deus, atraído por um outro evangelho. Mas Paulo diz, não é realmente outro evangelho, mas é uma mistura do evangelho da graça com a lei de Moisés. Você sabe, a história diz, e o texto de Gálatas nos mostra isso, Paulo tinha pregado o evangelho da graça para os irmãos ali, mas depois vieram mestres judaizantes e esses mestres espalharam o ensino a respeito da lei no meio deles. Então, a graça e a lei se misturaram ali. O problema é que quando nós misturamos graça com lei, o resultado é lei. Quando nós misturamos vida com morte, o resultado é sempre morte. Entende? Essa é a doença dos Gálatas, essa mistura. Só que essa doença mata. Quando você mistura o evangelho da graça, né, com a lei do Velho Testamento, você está, na verdade, recebendo morte. Então, nós vivemos hoje também rodeados por crentes e até por igrejas, né, que estão infectadas com essa enfermidade, mesmo nos nossos dias. Muitos irmãos vivem ainda esse evangelho misturado. E esse evangelho misturado, ele na verdade torna-se uma perversão, ok? Então, os Gálatas, eles estavam abandonando a pureza do evangelho da graça e estavam misturando esse evangelho com a lei. Pastor, isso significa que eles deixaram de crer em Jesus? Não, eles criam em Cristo. Exatamente como os crentes de hoje em dia. Eles creem em Jesus e, muito seriamente, eles creem que são salvos por meio de Cristo. Ou seja, são salvos pela graça. Mas qual que é o ensino? Você é salvo pela graça, mas depois de salvo tem que se santificar pela lei. Só a salvação é pela graça. O resto é por sua conta. Talvez não é ensinado nesses termos, mas é exatamente isso que acreditam. Ok? Exatamente isso que acreditam. Pastor, eu fico aqui pensando, será que eu estou misturando? Será que eu, na minha experiência, estou misturando também a graça com a lei? Deixa eu te dar alguns sintomas de alguém que vive um evangelho misturado. Primeiro, se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, esse é um sinal que você vive ainda pelas obras da lei, pela obediência aos mandamentos. Pastor, o que significa isso? Como assim? Então, quando você acorda de manhã, você pensa no que Cristo fez por você, no perdão que você já recebeu dos seus pecados, ou você pensa que, puxa, eu preciso melhorar, puxa vida, eu estou tão fora do padrão, eu estou vivendo ainda tão fora do que deveria ser, entendeu? Quem vive debaixo de condenação não leva em conta a obra da cruz. É sinal que vive na lei.
Um outro sinal, você crê que foi salvo pela graça, mas acredita que a santificação é pelo seu esforço, que você tem que se esforçar e que Deus não vai fazer isso em você. Você vive ainda pela lei, misturou graça com lei. Pastor, mas como é que é isso? Como é que eu vou me santificar pela graça? Então, lá em Colossenses 2,4, Paulo fala um padrão fundamental. Ele diz assim, 2,6, Colossenses 2,6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim agora andai nele. Olha o padrão bíblico, é tão simples. Do mesmo jeito que você recebeu a Cristo Jesus, ande nele. Como é que você recebeu a Cristo? Você foi salvo porque você era obediente? Você foi salvo porque você cumpriu os mandamentos? Você foi salvo porque você era fiel? Você foi salvo porque você vivia em santidade? Não, você foi salvo pela graça. Você era pecador, estava debaixo de condenação, mas ele estendeu a mão para você e você creu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você foi salvo pela graça, mediante a fé. Mas qual que é o padrão de Paulo agora? Ele diz, do mesmo jeito que você recebeu a Cristo, ande nele agora. O que significa isso? Significa que a bênção da salvação é a maior bênção que um homem pode receber. Ser livrado da condenação eterna e ser feito filho de Deus e co-herdeiro com Cristo é a maior bênção do universo, ok? Então, a maior bênção do universo você recebeu de graça, pela graça. E a única coisa que você teve que fazer foi crer, nada, nenhuma obra. Presta atenção, se a maior de todas as bênçãos foi dada para você apenas pela graça mediante a fé, o que dizer das outras bênçãos menores? Está entendendo? A maior define o padrão para todas as outras, mas muitos de nós estamos vivendo no esforço. Né? Um outro sinal, quando você vive constantemente debaixo de sentimento de culpa e condenação por causa dos seus pecados. Então, aquele irmão que está o tempo inteiro, ele não orou o suficiente, ele não leu o suficiente, ele não é fiel o suficiente, ele está sempre se sentindo em débito e ele fica se autopunindo, se autoflagelando, ele não crê que os seus pecados já foram todos eles pagos, cancelados na cruz. Mas ele fica o tempo inteiro debaixo de condenação. Quem vive debaixo de condenação está misturando os evangelhos. E sabe o que é pior? Tem muita gente que prega a condenação aos domingos. Não prega o perdão dos pecados, prega condenação. Isso é evangelho misturado. Né? Um outro sinal, um quarto sinal, é uma consequência desse. Não é? Quando você pensa e presume que Deus está zangado com você. Pastor, é isso que eu não entendo a respeito da graça. Vocês não creem que Deus fica irado? Claro que eu creio que Deus fica irado, mas não conosco, não com seus filhos. Na verdade, uma das mensagens fundamentais do Evangelho é que virá o dia da ira. É chamado de grande e terrível dia do Senhor, ou grande tribulação, como você queira chamar. Esse dia vem, mas quando ele vier, não será para nós. Sabe por quê? Porque você já foi salvo da ira. Lá em Romanos, capítulo 5, Paulo diz que nós fomos salvos da ira de Deus. Eu sei que você pensa que foi salvo do inferno, você pensa que foi salvo do diabo, você pensa que foi salvo de muita coisa, mas o ensino bíblico é que você foi salvo de Deus. Aí você agora, pastor, você falou uma coisa agora que me confundiu. Como assim eu fui salvo de Deus? Sim, porque todo homem vai ter que comparecer diante de Deus. Mas o nosso Deus, sendo ele fogo consumidor, como é que vai fazer quando o homem chegar diante dele? A presença de Deus seria um inferno para nós. Mas Deus nos amou tanto, né? Deus nos amou tanto que ele arrumou uma forma. No seu amor, ele enviou o próprio Filho, e esse Filho pagou pelo nosso pecado, e agora a ira foi removida. Não há mais ira sobre você, filho. Você agora é filho de Deus, você foi salvo, você creu. Mas muitos crentes ainda vivem debaixo da ira, como se não fossem salvos. É uma expectativa constante de que o pau vai quebrar. É o tempo inteiro pensando, olha, as coisas estão muito boas, é melhor colocar a barba de molho porque eu acho que Deus vai vir tratar.
né? Eu me lembro, um certo pastor querido nosso aqui, e ele vivia debaixo dessa angústia, ele tinha vindo de outro ministério, mas aqui ele estava em paz, e estava crescendo e prosperando, e Deus fazendo tanta coisa através dele. Ele encontrou um amigo antigo, e ele contou tudo que Deus estava fazendo, e o amigo disse para ele, olha, está tudo bom demais, cuidado, Deus vai vir tratar. Olha que coisa mais louca. Quer dizer, a pessoa está o tempo inteiro na expectativa de que Deus vai fazer algo terrível. Então, ele pensa, quer dizer, ele presume que Deus tem pensamentos maus a nosso respeito. Não, é o contrário. Essa é a graça de Deus. Deus pensa coisas boas a respeito de você. Mas quando você mistura Evangelho com o Velho Testamento, o resultado é isso. Você fica pensando que Deus está irado. Não é? Um outro sinal. Se você é daqueles que pensa que agrada a Deus pelo seu esforço e pelo seu merecimento, então isso significa que você não está vivendo debaixo do amor e da aceitação por causa da obra de Cristo, mas sim por causa de você. Isso é viver no Evangelho misturado. Você não é salvo com base em nenhum merecimento seu, mas não é só a salvação. Você não recebe bênção nenhuma com base em merecimento seu. Eu sei que falando isso eu posso estar confrontando muitos ensinos de muitas igrejas até na televisão, não é? Mas é verdade. Ninguém vai chegar diante de Deus dizendo, eu mereço isso, eu fiz por onde? Eu dei o dízimo, eu quero a prosperidade. Eu fiz isso, eu quero aquilo. Né? Eu fiz a minha parte, agora Deus tornou-se devedor. Isso, na verdade, não existe. Você nunca vai ser capaz de pagar por bênção nenhuma. No final, tudo é recebido pela graça. E se não for graça, não é evangelho. Não é cristianismo. É outra coisa. Um outro sinal. Se você pensa que a vitória sobre o diabo, a vitória sobre o pecado, é algo que você conquista com muita dificuldade, com muito esforço, você vive na lei ainda. Por quê? Se a salvação foi dada a você de graça, a vitória no seu dia a dia também lhe é dada. Você não conquista a vitória, você recebe ela das mãos do Senhor. O Senhor te dá. Enquanto é você que está tentando conquistar, só tem derrota. Porque Deus deixa você tentar. Se você quer ter a vitória, Deus fala, então vai lá e faz. Mas quando você conclui e diz, eu de mim mesmo não posso, assim como não podia ser salvo, eu também não posso vencer coisa alguma, eu não posso nada sem o Senhor eu não posso coisa alguma. Quando você conclui isso e você perde a vitória, você vai ganhá-la simplesmente. Isso na cabeça de muitos parece inadmissível, mas acredite, isso é evangelho. Você consegue perceber quanto é relevante o que eu estou dizendo? O quanto tem coisa misturada na vida da igreja hoje? O quanto tem mensagem de lei misturada com graça? Então, o resultado de tudo isso é que o crente que vive nesse evangelho misturado, ele presume que a vida cristã é uma coisa muito penosa, muito difícil, muito difícil. E ele, na verdade, vive com a alma cansada. Vê que coisa mais louca. O Senhor disse, vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. Mas grande parte dos crentes vivem com a alma cansada. Por quê? Porque estão tentando merecer a bênção. Estão tentando serem merecedores da bênção de Deus. Entendeu? É o contrário. Graça é favor imerecido. Bênção imerecida. Quando você tenta merecer, você não precisa de graça. Você está se baseando em outra coisa, entende? Chega diante de Deus, desarmado. Eu não mereço receber, mas eu vim aqui em nome de Jesus. Eu não trabalhei, mas eu vim receber porque o Senhor Jesus trabalhou no meu lugar, ok? Quantos irmãos estão vivendo uma vida cristã de peso e de angústia? Essa não é a vontade de Deus. Mas deixa eu avançar um pouco mais com você. Eu queria falar um pouco mais sobre diferenças entre graça e lei, entre Velho Testamento, Novo Testamento, entre Velha Aliança e Nova Aliança. Pastor, por que você está insistindo nisso? Porque você não vai compreender o livro de Gálatas enquanto você não tiver clareza dessa diferença. É impressionante, mas muitos crentes leem a Bíblia sem fazer essa distinção. Para eles, estar no Velho Testamento ou no Novo Testamento não faz a menor diferença.
Eles não entendem que aconteceu alguma coisa para mudar o nome de velho para novo. Entendeu? Eles não entendem que estão debaixo de uma outra dispensação, de um outro tipo de relacionamento com Deus, diferente daquele do Velho Testamento. Pastor, você está dizendo que nós não devemos ler o Velho Testamento? Não, não estou dizendo isso. Você está dizendo que não é palavra de Deus o Velho Testamento? Também não, é Velho Testamento, é palavra de Deus. O Velho Testamento é palavra de Deus, você pode e deve ler, mas você deve ler o Velho com a lupa do Novo. Entende? Você deve ler o Velho com a chave de interpretação do Novo. Porque se você não fizer isso, você vai produzir a doença dos Gálatas, a confusão dos Gálatas. Por isso é tão sério quando crentes usam a Bíblia como se fosse, sabe, um tipo de carta, né, para você ler a sorte. Isso é uma coisa terrível. Pastor, mas Deus falou comigo já. Eu peguei a Bíblia e embaralhei as páginas, eu abri e coloquei o dedo. Quase sempre quando você faz isso, vai cair no Velho Testamento, possivelmente em algum profeta menor, um texto obscuro que você não tem a menor ideia do que significa. Possivelmente. Então é muito comum as pessoas quererem ouvir de Deus assim. Pastor, mas Deus já falou comigo. Eu acredito que Deus já falou com você, porque Deus não tinha outra alternativa, Ele tinha que falar com você, essa era a maneira disponível, mas agora Ele quer que você cresça. Então é importante que você entenda a diferença. Pastor, qual é a diferença? Sabe, segundo a lei, tudo depende do homem. Na lei, tudo depende do homem e da sua obediência, mas na graça, tudo depende de Jesus e da obra que Ele fez na cruz. Veja, totalmente diferente. Se você vive baseado, confiado na sua própria obediência, você sabe, sua obediência ela é incompleta, inconstante, invariavelmente você vai cair, entende? Então o relacionamento não vai funcionar baseado na sua obediência. Mas se você se relaciona baseado na obediência de Cristo, então a sua aceitação diante de Deus não depende do que você faz, mas depende do que Cristo fez. Entendeu? Então, a lei exige justiça. A graça concede justiça. Isso é completamente diferente. Porque a lei diz o quê? Faça. Faça. Mas a graça diz o quê? Eu faço por você. Eu farei por você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu gosto muito de... Uma vez, teve um dia que Deus falou comigo isso, de uma maneira que... muito amorosa, como o Espírito Santo nos ensina as coisas, né? E o Senhor me disse um dia, você sabe, a diferença entre a lei e a graça, às vezes, é só uma questão de leitura, de maneira de ler. Então, a lei diz, não matarás. A graça diz, você não vai matar, eu te prometo. A lei diz, não roubarás. A graça diz, você não vai roubar, eu te prometo. Você entende o que eu estou dizendo? Você vai obedecer às coisas que a lei diz, mas é porque Ele vai obedecer em você. Ele vai cumprir em você. Entende? Pastor, mas você está falando de uma maneira, fica parecendo que os mandamentos são algo ruim. Não, os mandamentos não são ruins, eles são bons. Nós é que somos incapazes de viver por eles. Não podemos nos relacionar com Deus baseado ou confiado neles. Entende? Então, é como aquela ilustração. A pessoa que vive pela lei é como aquele careca que vive debaixo da lei de... Qual que é a lei? Você não pode ficar careca, mas cada dia o cabelo dele está caindo, ele não consegue segurar o cabelo na cabeça. Ele tenta de todas as maneiras resolver o problema, mas ele não consegue evitar, e o cabelo continua caindo. Mas quando ele entra debaixo da graça, não muda a exigência de Deus, a exigência continua. O cabelo não pode cair, mas na graça o Senhor faz o quê? Recebe um cabelo novo. O Senhor faz um milagre na vida dele. Não é ele mesmo que pode fazer, não é ele mesmo que fará. Deus vai fazer na vida dele. Então preste atenção, a lei tem tudo a ver com você ficar o tempo inteiro olhando para si.
Será que eu obedeci? Será que eu fiz o suficiente? Será que eu orei? Será que eu estou bem? Será que não tem nada errado? Será que está... Entendeu? Quem vive na lei está o tempo inteiro consciente de si mesmo, pensando em si mesmo e se avaliando. Será que eu estou fora? Será que tem algo errado comigo? Mas a graça tem tudo a ver com Cristo. Com Cristo. Eu já fui perdoado. O sangue já me lavou. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu me achego confiado na obediência de Cristo, no merecimento de Cristo. Entende? Porque assim como Ele é, também eu sou neste mundo. Então, quando você entende a graça, os seus olhos se voltam para Cristo e você vive o tempo todo meditando em Cristo, na sua obra, no seu poder, na sua graça, no seu amor. Mas quanto mais você mistura e vai para o Velho Testamento, mais você se torna consciente de si mesmo. E fica o tempo inteiro olhando para si mesmo. O resultado dessa introspecção invariavelmente, se você for uma pessoa sincera, vai ser condenação. Se você não for sincero, o resultado vai ser hipocrisia, farisaísmo. Você vai dizer que é perfeito e maravilhoso, e todo mundo sabe que não é. Ninguém é. Então, se você for honesto, e a maior parte dos crentes são honestos, são sinceros, por isso eles vivem debaixo dessa condenação. E essa condenação é algo tão padronizado que muitos crentes acreditam que não tem outro jeito de viver a vida cristã que não seja essa. Muitos acreditam que é assim mesmo. E é isso que é ser crente. É viver o tempo inteiro pedindo misericórdia. Deus, tem misericórdia. Retém a tua mão. Oh, Deus, tem misericórdia. Não é porque... É interessante, o crente que vive na lei, a oração dele é tem misericórdia. Sempre, porque ele está sempre em débito. Sempre em débito. Você consegue perceber a gravidade do problema de misturar Velho Testamento com Novo Testamento, Velha Aliança com Nova Aliança, misturar lei com graça? Você não vai encontrar igrejas que ensinam só lei. Não tem. Você sabe, eu costumo dizer isso, né? As pessoas sabem muito bem que a lei de si mesma, ela nos afasta, ela não nos aproxima de Deus. Porque a lei foi dada... A Bíblia fala que a lei é justa, ela é perfeita, mas nós não. Ela é justa, mas ela não tem poder para produzir justiça em nós. Ela é perfeita, mas ela não pode nos aperfeiçoar. Entendeu? Então, ela é impotente. Portanto, não volte para ela. Então, não existe igreja que ensina exclusivamente lei. Né? Pelo menos no louvor, ninguém canta lei. Você já encontrou algum corinho que canta os 10 mandamentos? Né? Vou cantar para você os 10 mandamentos. E vai primeiro, segundo. Né? Ninguém adora a Deus dizendo, não matarás, aleluia. Ninguém. Entende? Por quê? Porque a lei não conduz a isso. Então não existe lei, não existe igreja que ensina só lei. O que eles ensinam é uma combinação. Um pouco de graça e um pouco de lei. Por que fazem isso? Porque eles acreditam que se a pessoa ouvir só o evangelho da graça, ela vai se tornar incontrolável e vai viver na orgia e no pecado. Porque a graça de Deus é muito perigosa. Esse é o ensino maligno, não é o ensino do Novo Testamento. Ok? É a conclusão que todo religioso tem. Todo religioso. Todas as vezes que eu começo a ensinar esse assunto, essa é a primeira questão que é colocada. Paulo passou por isso também. Lá em Romanos, capítulo 6, no verso 1, Paulo começa respondendo isso, porque no verso anterior, no final do capítulo 5, ele diz o seguinte, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí, no capítulo 6, no verso 1, ele diz, que diremos, pois? Vão permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? Veja, óbvio que Paulo não está dizendo isso porque ele pensava. Ele está falando isso porque os críticos, os detratores, aqueles que eram contra, eles levantavam esse questionamento. Ora, se onde abundou o pecado, superabundou graça, então vamos pecar mais. Vamos pecar mais, porque se a gente pecar mais, vai ter mais graça. Então Paulo também fala isso. Ele começa dizendo, então é assim que vocês pensam? Então se já que tem muito pecado, né, e onde tem muito pecado tem mais graça, vamos pecar mais. Essa é a crítica que Paulo recebia. Deixa eu perguntar para você, você conhece alguém que recebe essa crítica hoje?
Eu li um livro uma vez de um homem de Deus chamado Martin Lloyd Jones. Homem de Deus, em inglês, já é falecido, era um teólogo. E ele falou uma coisa muito séria. Ele disse, olha, quando Paulo pregou o evangelho, ele foi mal interpretado. Pessoas levantaram-se para criticar, dizendo, olha, essa graça que você está pregando aí tem algo errado. Por quê? Vão pecar mais para ter mais graça? Era a crítica que Paulo recebia. E Martin Lloyd Jones falou algo muito sério. Ele disse, sabe qual é a prova de que hoje nós não pregamos o mesmo evangelho que Paulo pregava? É porque nós não sofremos a mesma crítica. Entende? Ninguém pensa isso depois que ouve um pastor legalista pregando. Ninguém pensa. Ninguém tem esse questionamento. Mas todas as vezes que nós dizemos que é de graça, que é pela graça, que o favor é imerecido, sempre alguém vai dizer, cuidado, perigoso. Né? E essas pessoas, algumas delas às vezes são sinceras, elas querem então equilibrar. E elas resolvem então equilibrar a graça com a lei. Elas acreditam que a lei do Velho Testamento é o equilíbrio para a graça do Novo. Não existe tal coisa. Não faça isso. Pessoas que estão me ouvindo, que já ouviram isso, fuja. Você não tem que equilibrar a graça de Deus com lei. O que você precisa é de cada dia mais superabundante graça. Porque quando a graça se manifesta, filho, o pecado não tem lugar. O que Paulo diz no verso 13? Romanos mesmo. Romanos 6,13, ele diz, porque o pecado... 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha a declaração de Paulo. O pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não vai ter domínio? Porque a disciplina vai ser severa? Porque haverá condenação de Deus? Não, o pecado não terá domínio porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Então, quando você entende a graça, o resultado é que o pecado perde poder na sua vida. Não é que ele ganha poder, ele perde poder. Então, muitos irmãos, né, já me advertiram, pastores, eles têm um temor que a gente se torne desequilibrado, e então estão sempre tentando equilibrar e balancear. Mas olha, quando você coloca lei na graça, você torna o evangelho impotente. O evangelho perde o poder de Deus para transformar, ok? Então, é preciso avançarmos, sairmos dessa enfermidade. Pare com esse pensamento de que a salvação é pela graça, mas agora você tem que procurar de todas as formas merecer a bênção de Deus pelas suas boas obras de obediência. Muitos crentes vivem assim. Quando eles se comportam bem, eles esperam ser abençoados. Mas se em algum momento se comportam de uma maneira que eles acham que está fora, eles ficam na expectativa do juízo. Expectativa do fogo da condenação cair. Eles foram salvos pela graça, mas ainda vivem pela lei. Isso é mistura. Deus odeia a mistura. Amém? Vou parar por aqui hoje, mas na próxima aula eu quero continuar ainda falando da diferença entre Novo e Velho Testamento. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre diferença entre Nova Aliança e Velha Aliança, para que você esteja firmado, vivendo unicamente na Nova Aliança. Amém? Meu desejo é que os seus olhos estejam sendo abertos. Porque para compreender a lei, não precisa de revelação. Comporta bem, é abençoado. Comporta mal, é amaldiçoado. Mas a graça, ela é totalmente sem sentido para a nossa mente natural. Nós não conseguimos entender que a graça de Deus possa superabundar onde há pecado, onde há erro. Então, para compreender a graça, é preciso ter revelação. O mundo não entende. O diabo fica enlouquecido, ele não entende. Mas para você existe a promessa. Os seus olhos serão abertos, o seu coração será incendiado e você vai entender a verdade do Evangelho. Que nesses dias, essa doença dos Gálatas seja removida da sua vida. Amém? Deus possa abençoá-lo. Até a nossa próxima live.